Olá, queridos, boa noite, graça e paz seja com cada um de vocês. Estamos aqui para mais uma transmissão do nosso poderoso discipulado. Temos uma palavra tremenda para compartilhar com cada um de vocês. Que a graça, a paz e o amor de Deus inunde seu coração. E nesta noite eu tenho certeza Deus vai falar comigo, Deus vai falar com você. Pastora Kátia. Quero dar boa noite para cada um de vocês, uma bênção podermos estar juntos numa segunda-feira de feriado, apesar de que é feriado, mas nós nunca deixamos de fazer muitas coisas, não é verdade? E tivemos uma transmissão, quero dizer para vocês, foi tão especial, quem pôde acessar a transmissão que foi feita de Osana Kids, especial para o Dia das Crianças, na tarde de hoje pelo YouTube da igreja. Se você teve a oportunidade, se não teve ainda, participe conosco, acesse ali. Quero felicitar cada um daqueles que estiveram à frente, conduzindo, foi uma bênção. Esse é o primeiro, foi a primícia de muitos que vão estar acontecendo depois na sequência. Quero dizer para vocês também que essa semana do CIL, pastor, estamos nos preparando, muitos detalhes. Que se alguém de vocês está nos acessando por primeira vez ou tem nos acompanhado pelas redes sociais e tiver interesse de saber o que é o Retiro CIL, Retiro de Cura e de Libertação, pode nos enviar uma mensagem pelo Facebook que nós vamos estar conversando com você para explicar. Grandes expectativas, estamos já preparando a equipe em oração. E essa ministração que o pastor vai fazer hoje vai abrir os olhos para muitos de vocês, para que nós saibamos como usar essa ferramenta que o pastor vai estar falando hoje para nosso benefício, da nosso crescimento, da nossa vida como remanescente de Cristo. Quero deixar então o meu abraço aqui para você, expectativa no seu coração, saudade de estarmos juntos, né, na igreja, juntos nos abraçando. Em breve isso vai acontecer. Quero deixar o meu carinho por cada um de vocês. Amém. Obrigado, pastora. Amém. Nós daqui a pouco vamos estar ministrando o nosso estudo desta noite. E, por certo, nós precisamos estar preparados. Porque nesses últimos tempos, Deus está para fazer grandes cumprimentos na nossa vida. O culto de ontem foi algo muito profético, foi algo muito especial. Eu tenho certeza de que Deus é fiel para poder cumprir todas as suas promessas e nunca se tem deixado cair as palavras que temos profetizado sobre a vida das pessoas. Portanto, toda a igreja, e sobretudo aquelas pessoas que foram de uma forma muito específica, receberam palavras, que tomem posse totalmente para que Deus possa cumprir essa palavra na sua vida. Então, amados, Deus, toda vez que Deus quer fazer algo, Ele pede algo do seu povo. Ele pede algo para o seu povo. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho a respeito desse assunto e vamos, à medida que vamos trabalhando, vocês vão tendo a percepção do que Deus está requerendo de mim e está requerendo de você para esse novo tempo, para esse reinício. E nós temos certeza que coisas tremendas vão acontecer agora nesse CIL, porque é a primícia, é a número 1 pós-pandemia, pós-sacudimento, pós-pandemia. Então, eu acho que vai ser muito especial. Novo formato, novas ministrações, uma nova dinâmica, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito que operou continuará operando o seu poder transformador. Amém, queridos? Portanto, estejamos nessa expectativa. E se você que está me assistindo nesta noite, você vai fazer parte integrante deste CIL, você vai participar, esteja atento, vigie, ore, clame a Deus, porque o inimigo vai tentar de qualquer maneira fazer com que você desista e que você tenha algum percalço para que você não possa participar desse retiro. O inimigo é astuto, o inimigo sabe como distrair, como desfocar, como roubar a tua bênção. Ele é especialista nisso. Mas a palavra do Senhor diz que maior é aquele que está em mim daquele que no mundo está. Então eu tenho poder
para vencer o poder do diabo. O poder que está em mim é maior. Então nós podemos sim passar a adversidade, não dar atenção para as adversidades e não perder a nossa bênção nesse final de semana. Amém? No transcorrer da semana estaremos divulgando já a agenda, estaremos divulgando os horários de chegada, tudo certinho para que nós possamos então ter um retiro maravilhoso. Amém, queridos? Vamos orar então, vamos iniciar nosso discipulado desta noite e ter a percepção do que Deus vai falar conosco. Amém? Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor por mais este dia, esta semana que está iniciando. Tomamos a chave que é a Tua Palavra para abrir os céus sobre esta semana, liberando toda sorte de bênçãos espirituais materializados no natural, na vida de cada um dos filhos do Senhor, dos aqueles que fazem parte deste ministério, desta casa espiritual, para aqueles que são discípulos, para aqueles que têm sido fiéis, Senhor Deus, em seus sacrifícios, em seus holocaustos no altar do Senhor, que o Senhor os retribua de uma recompensa sobrenatural. Semana de grandes negócios, semana de grandes bênçãos, de grandes portas abertas, semana, Senhor, de saúde, de cura, de libertação, semana, Senhor Deus, de grande poder, de grande manifestação do poder sobrenatural de Deus sobre a vida das famílias da nossa casa espiritual. Repreendemos o devorador da nossa alma, repreendemos o devorador das nossas finanças, repreendemos o devorador da nossa saúde e liberamos a paz que exceda todo entendimento e que guarda o nosso coração em Cristo Jesus. Portanto, nesta noite, nós liberamos esta palavra de declaração profética abertos sobre a vida das famílias da nossa casa espiritual. Desde o menor até o maior, recebam a bênção do Senhor e que recebam a revelação da sua palavra e da sua vontade. Nós oramos, Pai, nesta noite, se conosco, dando sabedoria, entendimento e revelação para esta palavra que queremos ministrar nesta noite. Que possa encontrar guarida no coração de cada um, que esta palavra encontre uma ressonância no espírito, no coração, Pai, de cada um dos membros que são discípulos desta casa. E todos aqueles que também estão nos acessando pela primeira vez, estarão ouvindo esta palavra, que recebam o impacto da revelação, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós somos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, nosso discipulado hoje, 12 de outubro de 2020, quero aproveitar aqui para parabenizar a todas as crianças, né? E você também receba este parabéns, porque Jesus disse, se vocês não forem como uma criança, não entrareis no reino dos céus. Portanto, somos todos crianças, amém? Nesse dia, cada um pode dar seu presente aí, né? Amém, queridos? Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de um assunto assim que a gente tem falado tanto, e que nós já temos por hábito, como um estilo de vida, algo que a Bíblia fala muito, a Bíblia declara muito, tem muitos textos que dão respaldo para esta arma espiritual chamada oração e jejum. Oração e jejum. Nós estamos quase terminando o ano, mais 2 meses e meio e o ano já se vai. Hoje já estamos no dia 12 de outubro, já estamos na metade quase de outubro, logo chegaremos novembro, dezembro e ali nos primeiros 12 dias do mês de janeiro, nós então estaremos buscando a presença de Deus através da oração e através do jejum. Do dia 1º até o dia 3, nós estaremos fazendo jejum somente tomando água, líquido, né? E a partir do 4º dia, então nós faremos, até o 12º dia, nós faremos o jejum de Daniel, né? Que é aquele jejum com legumes, com verduras,
um jejum vegetariano, digamos assim, com comidas vegetarianas. Mas isso logo mais daremos instruções e avisaremos e estaremos ainda falando mais. Hoje eu quero dar uma introdução, porque não tem como nós entrarmos diretamente e falar do jejum e da oração, ou da oração e do jejum, sem antes colocar um fundamento. Eu vou colocar hoje um fundamento para que você possa entender o porquê é importante jejuar, porquê é importante orar. Embora muitos pregadores, digamos assim, muitos ministérios pregam contra o jejum, né? Só falta pregar contra a oração, mas contra o jejum eles pregam contra, dizendo que Cristo já fez tudo e tal, que não precisa fazer mais, etc. E tal, bobagem, tá? Porque a Bíblia não fala disso, em lugar nenhum fala isso. Em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala que sim, nós devemos, como estilo de vida, ter a oração e o jejum em nossa vida. Amém? Mas nós vamos estar analisando, vamos estar vendo esse princípio e esta arma espiritual que poucos conhecem. Poucos conhecem o verdadeiro sentido da oração e do jejum. E nesta noite, a minha função é ensinar você através deste fundamento que eu vou colocar, para daí você ter a revelação. Então, começar a jejuar com propósitos definidos, específicos, dentro da revelação do que a palavra do Senhor está dizendo para nós nesta noite. Amém? Ok, vamos lá. Então, quando nós examinamos a palavra de Deus, vemos que o povo de Deus sempre tem buscado a sua presença através do jejum e da oração. Historicamente, sempre. Momento de humilhação, momento de grandes circunstâncias, momentos de grande escassez, as pessoas então buscavam a presença de Deus através da oração e através do jejum. E qual é a importância desses dois elementos cruciais que são instrumentos de batalha espiritual? Então, isso, amados, aconteceu tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Inclusive, vemos a Jesus e seus discípulos jejuando em vários textos e em várias oportunidades. Jesus jejuou e os discípulos também, né? Tanto que, num determinado momento, os fariseus viram que eles estavam num dia de jejum, mas os discípulos de Cristo e Cristo estavam comendo, estavam, né, ali fazendo a sua refeição, e eles são questionados. E depois Jesus vai explicando, e daqui a pouco nós vamos chegar ali e vamos ler esses textos específicos. Mas então, amados, no livro de Joel, no capítulo 2, aliás, o texto inteiro do 1 ao capítulo 3 de Joel, nós vemos assim Deus convocando o seu povo. Deus, através do profeta Joel, falando que as trombetas de Sião precisam ser tocadas. Precisa haver um sinal profético de que é tempo do povo buscar a Deus em oração e em jejum. O próprio Deus pedindo para seu povo isto. Vejamos lá no capítulo 2, versículo 15 a 16, diz assim: toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo. Olha só o que diz. Decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aquelas que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Ou seja, sair daquele momento de sua lua de mel, porque a lua de mel na cultura judaica demorava 1 ano. Então era para deixar aquele momento da sua convivência para entrar em santidade através da oração e do jejum. E Deus está dizendo aqui, com o profeta Joel, está dizendo: troquem a trombeta em Sião, anunciem, é tempo de jejuar, é tempo de oração. E nunca foi tão importante
como nesses dias onde a maldade cresce assustadoramente, a igreja está nessa linha de frente através do jejum e através da oração. Isso no Antigo Testamento, e tem vários textos. Nós não vamos esgotar este assunto, apenas eu vou fazer uma pequena introdução. Em outros discipulados, eu vou estar falando mais especificamente sobre o jejum e sobre o jejum de prevenção que nós vamos fazer no início do ano que vem. Então, lá em Mateus, capítulo 6, versículo 16 a 18, diz assim, olha só o que Jesus disse, quando jejuarem, você percebe que não é uma opção. Jesus diz, quando jejuarem, o próprio Jesus declara que o jejum é relevante, é importante e que faz parte da nossa cultura cristã, que deve fazer parte. Muitos não têm o hábito de jejuar. Ah, pastor, mas eu passo mal. Ah, que eu fico tonto, que não sei o quê. Isso é porque você não tem o hábito de jejuar, porque se você jejua tranquilamente, ninguém morre de fome por estar jejuando. Ainda mais por um propósito específico diante de Deus. Então Jesus está dizendo, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas. Sabe como que o hipócrita jejua? Está jejuando e faz questão que as pessoas saibam que ele está jejuando para se auto-exaltar. Isso que Jesus está dizendo, porque os fariseus faziam isto. Pois eles mudam a aparência do rosto e a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo, disse Jesus, verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa pelo fato de estar jejuando. Mas agora Jesus ensina, ele diz, ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai, que vê no secreto, e o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Porque não nos jejuamos para as pessoas, não nos jejuamos por coisas, nós jejuamos para o nosso Pai. O verdadeiro sentido do jejum é jejuar ao Pai. A nossa motivação deve ser jejuar ao Pai. Vamos caminhando. Então, nós vemos nesse texto aqui, e em vários outros textos, de que Jesus não invalidou a prática do jejum. O povo de Israel era acostumado a jejuar. E eles jejuavam dentro de uma revelação da lei, não da graça. Agora, em Cristo, o jejum continua valendo, só que com a perspectiva da graça de Deus. Da graça, não mais da lei, mas da graça. Da lei igual à religião. Mas nós hoje não jejuamos por causa da religião. Jejuamos porque estamos debaixo da graça. E na graça, nós precisamos ter algumas revelações com relação a este assunto. Então, escute, porque aqui eu começo a dar um fundamento. Jesus não invalidou a prática do jejum. Jesus não invalidou. Não invalidou. Pelo contrário, ele afirmou quando jejuarem. E depois ele disse, ao jejuar, façam desse jeito. Mudem, não como os fariseus, mas debaixo da graça do Senhor, porque vocês estão jejuando para o Senhor. Foi isso que Jesus disse. Então, Jesus não invalidou a prática do jejum. Muitos pregadores, escutem, porque isso aqui é muito importante, talvez até você já tenha ouvido isso, muitos pregadores dizem que o jejum fazia parte de um costume de um povo religioso e que jejuavam por conta da religião e que por isso, dizem eles, que na graça já não é necessário jejuar. É uma heresia total, não tem fundamento bíblico. Pessoas que falam assim são pessoas que estão obscurecidas em sua mente e em seu coração
levando em consideração a revelação do Espírito através da palavra do Senhor. Tem os seus textos na sua frente, mas eles não conseguem enxergar a revelação. E por isso eles dizem, Jesus veio ao mundo, cumpriu sua missão, hoje eu posso receber a Jesus na minha vida e já estou salvo, portanto posso ir para a galera. Posso pecar à vontade, posso viver uma vida religiosa, eu já estou salvo. Jesus já fez tudo por mim. Não preciso de uma libertação, não preciso de cura interior, não preciso jejuar, não preciso orar, e muitos chegam a dizer, não preciso nem ir à igreja. Você vê para onde vai isso. Então temos que tomar muito cuidado com isso. Algumas coisas, sim, mudaram na vida cristã. Aliás, mudou bastante em relação à lei. Mudou bastante. Jesus veio para cumprir a lei e, através do cumprimento da lei, nós vivamos pela sua graça. Mas a graça tem muitas coisas que nós, sim, precisamos praticar. Precisamos praticar. Então, amados, essa declaração de que Jesus já cumpriu tudo, que na graça aí você não precisa orar mais, não precisa jejuar mais, é uma declaração anátema. O que quer dizer uma declaração anátema? É uma declaração que amaldiçoa. Quem crê nisso está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição. É uma falsa revelação. É uma falsa revelação. É uma mentira que vem para roubar do povo de Deus um instrumento poderoso no combate à guerra espiritual. Aliás, essa graça, essa hipergraça que andam pregando por aí, diz que não existe guerra espiritual. Jesus já venceu tudo, então não precisamos nem repreender mais o devorador. Escutem. Então, amados, vejamos o que Jesus disse a respeito disso. Isso é o mais importante para nós. Marcos 9, versículo 28 a 29 diz assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsar aquele demônio? Então Jesus lhe respondeu, essa espécie, essa casta de demônios só sai por duas coisas, através da oração e através do jejum. Veja como Jesus validou o jejum como uma poderosa arma espiritual para expulsar demônios. Então Jesus diz, pela oração e pelo jejum. Por isso os seus discípulos não puderam expulsar uma casta de demônios que faziam com que aquele jovem pudesse convulsionar, pudesse se jogar no fogo, era surdo, era mudo, e tinha uma legião de espíritos malignos sobre a vida desse menino que o atormentavam. E eles tentaram expulsar os demônios dessa pessoa e não conseguiram. E de repente Jesus chega, repreende aqueles demônios e imediatamente aquele jovem é liberto. E aquilo assusta os seus discípulos. E seus discípulos depois, no particular, passaram vergonha diante das pessoas e no particular perguntaram a Jesus, por que nós não podemos expulsar? Fizemos em teu nome e não podemos expulsar. E Jesus dá uma chave tremenda para a guerra espiritual aqui. Ele diz, esse tipo de demônios, se você não tiver em oração e se você não tiver em jejum, você não vai conseguir expulsar. Você não vai conseguir expulsar. Ou seja, o jejum sempre fez e fará parte na vida de todo que busca a revelação da presença de Deus. Pois quando buscamos a Deus com jejum e oração, não mudamos a mente de Deus. Escute, nós não mudamos a mente de Deus, mas mudamos a nossa mente. É a nossa mente que é alterada. O jejum nos faz mais aptos para receber e o que faz Deus mais pronto para nos conceder a graça, a resposta, a direção, a revelação daquele fato. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Aleluia.
Então, amados, o jejum é uma arma espiritual poderosa. Por isso, vemos aqui quando Deus chama, convoca seu povo para jejuar com um propósito específico através do profeta Joel. Joel profetizou os dias que nós estamos vivendo hoje, em que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, que haveriam profecias, que haveriam ministérios, que haveriam nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, todos estariam cheios do Espírito Santo, profetizando, falando em novas línguas, sendo edificados. Deus, toda vez que Ele quer fazer algo tremendo, Ele convoca seu povo em Assembleia Santa, com oração e jejum, para Ele manifestar uma ação que Ele irá fazer. Então nós vemos aqui, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, 2020, nossa geração nunca foi tão importante a oração e o jejum, porque estamos numa guerra espiritual, numa guerra de altares, numa guerra de ideologias, numa guerra onde Deus, através da sua palavra, diz: muitos serão enganados nos últimos tempos, porque seguirão em pos de outros deuses. E deuses não fala de santos, não fala de imagem, fala de filosofias, vãs filosofias, pessoas que pegam a Bíblia e distorcem, colocando sua própria revelação, seu próprio entendimento, não do Espírito. Por quê? Porque falta oração e falta jejum para Deus trazer a revelação e direcionar aquela pessoa. Muitos se aplumam, se fundamentam em seu conhecimento, em sua formação. Estudam teologia, estudam filosofia, estudam eloquência, estudam hermenêutica e estudam a maneira de como falar bem tal, ao ponto de convencer humanamente o coração das pessoas sem revelação. E isso é um perigo. Por isso, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, tenha cuidado, porque nos últimos tempos, muitos, os da fé, apostatarão, porque se separarão da sã doutrina. Não vão querer ouvir, terão comichões, coceira nos ouvidos quando ouvirem a sã doutrina. E vão combater a sã doutrina porque não queriam ouvir. Por quê? Porque a verdade foi transformada em mentira e a mentira foi transformada em verdade. E não estamos falando dos ímpios, não estamos falando do mundo, estamos falando de muitos ministérios que se levantam com esta vã filosofia, trazendo uma falsidade de revelação à vida das pessoas, e estão levando muitas pessoas ao erro do entendimento da verdadeira essência da palavra de Deus, enquanto a oração, enquanto ao jejum. É impressionante, queridos. Por isso, Deus convoca seu povo para jejuar. Joel capítulo 2, versículo 12 e 13 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se. Olha o que Deus está dizendo para o seu povo. Voltem-se. Em outras traduções diz: convertei-vos. Convertei-vos para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Aqui fala de arrependimento, de confissão de pecado, com jejum e oração. Diz: rasgue o coração e não as vestes, porque a religião naqueles dias, eles rasgavam suas vestes como um sinal de humilhação. Era visível. Mas hoje, pela fé, Deus requer que a gente rasgue o coração. Rasgar o coração em humilhação diante do Senhor. E o texto continua dizendo assim, ó: voltem-se para o Senhor, convertam-se novamente ao Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor. Portanto, arrependam-se para que vocês não vivam em desgraça.
Veja o que a palavra do Senhor está nos dizendo aqui. Precisamos nos reconverter diariamente. Ontem no culto, Deus nos deu esta percepção. Pastor, eu já recebi a Jesus, não é uma vez só, não, são todos os dias. Todos os dias nós devemos entregar a nossa vida para Jesus. Devemos constantemente manter uma vida de arrependimento. Não como um sinal de culpa, não, mas como um sinal de processo de santidade a Deus. E uma maneira que nos ajuda muito nesse processo de santidade é a oração e é o jejum. Nós já vamos ver aqui. Então, a palavra voltar ou converter-vos aqui nesse texto tem a ideia de retornarmos ao estado espiritual anterior como nos encontrávamos, ou seja, voltarmos à essência da nossa criação, à perfeição da nossa criação. Voltem-se para o Senhor, porque quando nós nos convertemos e voltamos para o Senhor, o que o Senhor faz? Ele restaura a sua imagem e a sua semelhança em nossa vida. E dentro desse processo de restauração, Deus vai nos removendo todas as coisas que nos tornam imperfeitos. E Ele vai nos aperfeiçoando em Cristo Jesus. Então, amados, voltar à obediência, voltar à santidade, voltar aos princípios da palavra de Deus, da vontade de Deus. É isso que o profeta aqui, Joel, está dizendo. Voltem para o Senhor, convertam-se. Tirem essa imagem distorcida, esses fundamentos distorcidos que vocês têm nas suas vidas, essas práticas pecaminosas, e voltem-se, andem novamente conforme Deus anda. Por que Deus deseja que nos convertamos verdadeiramente a Ele? Por quê? Porque deseja que voltemos à essência dessa origem espiritual. Amados, é importante ressaltar que o profeta Joel menciona várias vezes o dia do Senhor. Escute isso aqui é profético. Por várias vezes. Quero ressaltar aqui, o profeta Joel, em várias partes dos seus escritos, diz o dia do Senhor, porque vem o dia da vingança do nosso Deus. Vem o dia do Senhor. Ou seja, o dia no qual Ele se levante para executar o seu juízo. O dia do Senhor fala de juízo. Por isso Deus quer reunir seu povo em assembleia santa, para que proclamemos oração e jejum, para que nos refinemos e nos alinhemos. Semana passada nós falamos do prumo. Deus está trazendo o prumo na vida da igreja. Deus está trazendo juízo na vida da igreja. Neste juízo, escuta, amado, neste juízo, Deus, até agora, de março até agora, muitos ministros, muitos pastores, bispos, pessoas relevantes no reino de Deus foram ceifadas suas vidas com esta praga. Muitos pastores, e dentro desses pastores, muitos servos de Deus tremendos, que não nos cabe aqui julgar porque Deus o levou. Talvez chegou o seu tempo, o seu cumprimento, já terminou seu ministério. Mas Deus levou, só no estado do Paraná, mais de 30 e tantos pastores, suas vidas foram ceifadas. Sabe por quê? Porque Deus está aprumando a sua igreja. Deus está colocando no prumo. Deus está trazendo juízo. Por isso Deus disse, convoquem a assembleia santa de oração e de jejum. Refinem-se, porque vem o juízo de Deus. Israel se encontrava numa situação complicada diante de Deus. Por isso vem o profeta Joel e traz este prumo de alinhamento. E Deus diz, convoquem, porque coisas grandes vou fazer no meio da igreja. Depois lá em Joel capítulo 2, versículo 28, diz, e derramarei meu espírito sobre toda a carne. Uau! E derramarei.
que Deus está dizendo para mim e para você nesse tempo? Deus vai derramar. Eu sempre tenho profetizado para a vida da igreja e nesse domingo eu falei novamente. Eu disse, Deus está para realizar um grande rompimento sobre a igreja. Deus está pronto para um grande rompimento, mas para que antes desse rompimento, Deus quer preparar a sua igreja com oração e com jejum para estar alinhado com Ele, para que quando houver esse rompimento, você seja um protagonista no reino de Deus. Quantos podem me dizer amém? Então, amados, o Senhor nos concede esse tempo. O Senhor nos concede esse tempo muito especial para que possamos nos arrepender. Ainda há tempo de arrependimento. Escuta, igreja. Ainda é tempo de nós arrependermos. Mas não demore muito tempo para se arrepender. Ou seja, escute. É muito importante ou muito interessante, pois o Senhor requer para esse acontecimento duas coisas que têm valores espirituais poderosos para entrar numa nova dimensão da sua glória, para entrar dentro da sua riqueza em glória, que eu ministrei ontem no culto, e para entrarmos como os remanescentes, aqueles que serão arrebatados. Duas coisas. Número 1, jejum. Número 2, oração de todo o povo. Oração e jejum. Dois valores espirituais poderosos que vão ser as características do discípulo remanescente. Discípulo que discípulo ora e jejua. Discípulo que discípulo não tem problema quando é convocado pelo Senhor e pelo seu pastor ou pelo seu líder espiritual para tempo de oração e para tempo de jejum. É por isso que nós precisamos ter essa percepção, por exemplo, nas orações da madrugada. Muitos já tiveram revelação e estão ali conectados, sempre estão junto conosco. Mas, amados, somos muito na igreja. Podemos, queremos as bênçãos, mas não queremos pagar o preço. Amados, as bênçãos têm um preço sim. Cristo nos deu a graça e através da graça de Deus em Cristo, nós temos todas as bênçãos de Deus à nossa disposição. Mas escute, essas bênçãos são espirituais. Eu preciso transformar essas bênçãos espirituais em bênçãos naturais. Eu preciso trazer a existência daquilo que não está como se ele já estivesse. Isso é fé. Eu tenho que acionar a minha fé. Cristo fez tudo na cruz. Sim, mas tem a minha parte agora. Eu tenho que ter acesso. Eu tenho que acessar. Quando o povo de Deus passou o Rio Jordão, entrou na terra promessa, tinha um monte de inimigos lá. E os inimigos, será que eles disseram, uau, aí vem os donos. Então, pessoal, junta as coisas, vamos embora porque os donos chegaram. Não. Teve que ter guerra, derramamento de sangue. Teve que ter luta, batalhas. Assim é a nossa vida. Temos a terra da promessa à nossa disposição, mas precisamos batalhar e guerrear para conquistar aquilo que Deus nos deu por herança. E uma das armas que Deus nos dá, não são armas naturais, não são armas humanas, mas são armas poderosas em Deus, para derrubar todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus. Como que é? Oração e jejum. Oração e jejum. Quantos estão me entendendo? Todo reinício, escute, isso aqui é importante, todo reinício em Deus requer arrependimento. Deus quer reiniciar, deu um start, deletou todos os seus pecados. Deus vai fazer um reinício em você. Sabe o que esse reinício requer? Arrependimento. Para que as coisas praticadas fiquem para trás, pois é inevitável que o juízo de Deus vai vir. Portanto, devemos consertar, deixar o passado para trás e permitir que Deus faça algo novo na nossa vida. Porque sim, o juízo não tem jeito, o juízo já está vindo sobre a igreja. Portanto, voltar, converter-se a Deus
significa para nós o que diz lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, que eu vou ler para você. Diz assim: contra você, porém, tenho isto, diz o Senhor. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu e arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Isso é converter. Voltar a praticar as obras do início quando você estava no fulgor, no fogo do seu primeiro amor com Cristo Jesus. Se não se arrepender, diz o Senhor, virei a você, tirarei o seu candelabro do seu lugar. Ou seja, o fogo do Espírito Santo se apagará da sua vida. Se apagará. E quando o fogo de Deus se apaga da nossa vida, vem o diabo com o espírito de amargura, com o espírito de violência, de hostilidade, vem com o espírito maligno de perturbação, de aflição. Aí vem o sofrimento, vem as circunstâncias. Quantos estão me entendendo? Foi o que aconteceu com Saul, por conta da sua desobediência. Deus tirou o seu candelabro, Deus tirou o espírito de Deus que estava sobre ele. E a partir de então ele foi perturbado por um espírito que o levava a um estado de aflição, que ele tinha violência. Numa dessas, ele jogou a lança contra Davi quando estava tocando a harpa, para acalmar aquela aflição que aquele demônio estava lhe causando no seu espírito. Quantos estão me entendendo, amados? O que Deus está querendo dizer para mim e para você, por que Ele está convocando santo jejum, santa oração a toda a assembleia da casa espiritual, para orarem, jejuarem constantemente, como um estilo de vida, não como uma regra religiosa, mas como um estilo de vida por amor a Deus, buscando sua presença, buscando a sua direção, buscando afinar os nossos ouvidos para ouvirmos a voz de Deus, para termos comunhão mais profunda com Ele. A falta da prática da oração e do jejum em nossa vida significa apagar a chama do Espírito Santo em nossas vidas. E Paulo é muito claro em relação a isso, lá em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, quando ele disse: não apagueis o Espírito, não apaguem o fogo do Espírito. Como nós apagamos? Quando nos afastamos de Deus, quando já não oramos, quando não jejuamos, quando não adoramos, quando deixamos de frequentar nossos cultos, quando deixamos nossas responsabilidades de trazer nosso dízimo, nossa oferta ao altar do Senhor, quando deixamos de cumprir os nossos compromissos como servos de Deus, como ministério, como servo de Deus na sua casa, servindo os irmãos, quando nós relaxamos, ali vem o diabo e nos conduz por outros caminhos, com toda distração. E nos afastamos do trono da graça. E daí queremos alcançar o oportuno socorro no dia da angústia e não conseguimos. A angústia nos alcança. A angústia nos torna a nossa vida impossível. Então, a oração e o jejum de uma forma constante, como uma comunhão de intimidade com Deus, produz em nós algo muito importante que tanto nós falamos nesses tempos e que foi tão necessário. Sabe qual é essa palavra? Proteção. Proteção, porque Deus, através dessa intimidade, Ele vai nos prevenindo, Ele vai nos avisando dos acontecimentos, Ele vai nos preparando dos futuros acontecimentos, e quando acontecem, nós já estamos avisados. Por quê? Porque nós já ouvimos de Deus. Então, quando acontece lá na frente, não é mais estranho. Nós somos pegos de surpresa. Por quê? Porque através da oração e do jejum, nós já ouvimos o que Deus nos avisou. E já estamos preparados para esse tempo. E é isso que Deus está fazendo com a sua igreja. Está dizendo: convoquem a Assembleia Santa de oração e de jejum. Jesus, Mateus 16:16, diz:
quando jejuarem. Ou seja, Jesus não invalidou. É mentira de muitos que dizem que não é preciso jejuar. É preciso sim. É preciso sim. Jesus disse, quando jejuarem. O jejum é relevante, faz parte da doutrina do Evangelho de Cristo jejuar. Significa 6 coisas. Número 1, o jejum não é uma opção, é um mandamento de Cristo. 2, Cristo jejuou juntamente com seus discípulos em vários momentos. Número 3, o jejum deve ser um estilo de vida de todo cristão. Número 4, o jejum é uma marca de um verdadeiro discípulo. Discípulo que discípulo ora e jejua. Pelo menos uma vez por semana jejua. Orar todos os dias. Jejua pelo menos uma vez por semana. Número 5, o jejum é um dos meios para ministrar ao Senhor. Número 6, o jejum é um meio, um canal para apropriar-se ou tomar posse da presença e do poder de Deus. Porque o jejum, amados, tem um poder tão sobrenatural que te leva a uma intimidade com Deus, porque é o momento onde você está dizendo não fisicamente à tua carne. E está potencializando o espírito, está aguçando a sensibilidade profética para ouvir Deus e para ver, através de visões espirituais, o que Deus tem para mostrar para você. Portanto, o jejum nos ajuda a despir do velho homem e a nos revestir do novo. O jejum é um canal onde Deus pode fluir livremente para nos encher do seu Espírito Santo. Quando nós estamos jejuando, amados, espiritualmente, estamos nos esvaziando de nós mesmos, do nosso orgulho, das nossas pretensões, da nossa soberba, para que Ele nos encha com espírito de humildade, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento e possa começar a nos trazer sua presença de tal maneira que estejamos tão afinados e alinhados com Ele para ouvirmos a sua direção para a nossa vida. Portanto, é muito mais fácil apropriar-se das bênçãos do Senhor quando estamos jejuando, pois nosso espírito está em conexão direta, sem interferências, está mais propenso, está mais exposto à voz do Senhor. Estamos mais espiritualmente sensibilizados para ouvir Deus. O jejum, queridos, é uma prática que precisa ser restaurada na vida da Igreja de Cristo. Muitos cristãos nem oram mais, quanto mais jejuar. Por quê? Por causa das mentiras do diabo, através de mensagens que estão desviando crentes dos caminhos do Senhor, dizendo que esse tempo não é mais tempo de jejuar. O jejum é uma prática que deve ser restaurada na vida da igreja. A religiosidade, as falsas doutrinas, como a hipergraça, têm dito que jejuar é coisa das tradições da lei judaica e não é para os nossos dias. Assim como, por exemplo, também falam que dízimos não são para os nossos dias, é coisa do Antigo Testamento. Mentira! Olha o que diz Mateus 23, 23. Jesus está validando. Jesus é o maior legislador da palavra, porque Ele é a palavra. Ele é o Logos de Deus. Então, o que Ele diz está feito e dito e está tudo certo. Ele disse, veja aqui, Mateus 23, 23. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo. Olha aqui, está falando do dízimo. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes, como a justiça,
a misericórdia e a fidelidade. E Jesus disse: vocês devem praticar a justiça, a misericórdia e a fidelidade, porém não podem omitir dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Quantos estão me entendendo? Jesus está validando o dízimo. Em outros textos também. Mas os ensinos mentirosos dizem: não, dízimo não é para agora, não. É só oferta voluntária. Não. Ofertas são sementes, dízimo é do Senhor. Nós já falamos sobre isso. Por que o mover sobrenatural de Deus está escasso nos dias de hoje e não tem havido avivamento no meio da igreja de Cristo? Por quê? Será que você não percebe isto? A resposta é muito simples, queridos. A resposta é muito simples. Escute qual que é a resposta. A igreja de Cristo deixou de lado a prática da oração e do jejum em muitos lugares. Tem igrejas que nem oram mais, não tem ministério de intercessão, não tem orações para toda a igreja. Não tem. Não tem. São pouquíssimas as igrejas que têm um ministério tremendo de intercessão, de oração, de jejum. São pouquíssimas as igrejas que falam destas duas armas poderosas para vencer guerras espirituais tremendas. O próprio Jesus dizendo: existem certa casta de demônios que, se não tiver oração e se não tiver jejum, não tem como repreender, não tem como expulsar. Amados, ontem eu disse para vocês, queridos, presta atenção, o diabo, ele tem muito poder. Ele tem muito poder. Porém, a palavra também diz que aquele que está em mim, tem muito mais poder daquele que está no mundo. Mas o diabo, ele tem poder. Não podemos brincar com ele. O diabo anda ao vosso redor, rugindo como um leão. Só que esse leão tem dentes, tem garras e tem força. E se você não estiver reforçado com oração, com jejum na sua vida, como um estilo de vida, queridos, essa casta de demônios vai morder você. Vai pegar você, vai pegar sua família, vai pegar seus negócios. E nós temos que ter esta convicção em nosso espírito e colocar em prática, como um convencimento interior, como uma revelação impressa no nosso espírito, não porque o pastor falou, mas porque Deus está mudando seu estilo de vida. Seu estilo de vida. Por que a igreja deixou de jejuar? Por quê? Escute. E aqui eu vou dar um fundamento para você. Porque a hipergraça que é pregada no mundo substituiu o jejum e a oração como sendo desnecessário, dizendo o seguinte: Cristo já fez tudo na cruz, não há mais necessidade de jejuar, nem mesmo de orar. Inclusive, nem esse processo de libertação não precisa mais. A hipergraça diz isso. Escute, você que está entrando agora em linha, eu não estou afirmando isso. Eu estou dizendo o que a hipergraça, que muitos líderes espirituais estão pregando, dizendo que Cristo fez tudo na cruz. Sim, Cristo fez tudo na cruz. Como eu disse anteriormente, tudo está feito, não tem mais nada a ser feito. Agora, para eu conquistar, eu preciso atravessar o Jordão e expulsar os inimigos que estão na minha terra. E esses inimigos só serão expulsos se eu orar e jejuar. Espero que esteja sendo bem explícito para você, meu irmão. Espero que você esteja sendo bem, entendendo bem o que nós estamos falando aqui. E cuidado, porque há muitas vozes que hoje estão ali falando tantas bobagens. Tantas bobagens. Escuta, amados. Por isso que você precisa ouvir a voz do seu pai espiritual. Porque há muitos falsos pais
que estão falando um monte de coisa sem sentido, sem direção. Você tem que ouvir a voz do seu Pai, da sua paternidade espiritual, e de valorizar a revelação que vem através do fluxo da sua autoridade que lhe dá cobertura. Aliás, a hipergraça diz que esse negócio de cobertura também não existe. Isso é manipulação, é ditatorial, e aí começa a entrar um sentimento humanista, um sentimento, digamos assim, em forma de ideologias, se é que você me entende. A Bíblia não é uma ideologia, a Bíblia é a verdade. Ponto final. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Portanto, amados, vamos ver algumas palavras que o próprio Jesus disse. Em Mateus 2, versículo 18 a 20 diz: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: Jesus, por que os discípulos de João e os fariseus estão jejuando, mas vocês não, vocês estão comendo aqui? Por que vocês também não jejuam? E sabe o que Jesus respondeu? Jesus disse assim para eles: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Uau! Como a noiva de Cristo pode jejuar enquanto o noivo está pagando a conta? Estão no restaurante, vai pagar a conta da comida. E daí a noiva diz: não, obrigado, estou em jejum. Não, tem que celebrar, o noivo está com ela. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mas olha o que Jesus está dizendo. Não podem jejuar enquanto tem consigo, enquanto está presente com eles corporalmente. Mas virão dias em que o noivo lhe será tirado. Quando que o noivo foi tirado? Quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, morreu, ressuscitou. Ele está vivo, mas ele não está conosco aqui. Ele está com o Pai. Quem está conosco agora é a pessoa do Espírito Santo, operando o poder de Deus através do nome de Jesus. Mas Jesus não está presente conosco aqui agora. Jesus está à direita do Pai, intercedendo ao meu favor e ao seu favor. A Bíblia diz isso. E a Bíblia anuncia que Jesus, lá do trono da sua graça, voltará para nos levar à sua glória. Voltará. Então o noivo foi-nos tirado. Então, se é tempo de estar em oração, em jejum, nós estamos em batalha. Precisamos usar essas armas tremendas e poderosas que Deus nos concedeu. Senão, Deus jamais convocaria a Assembleia Santa de jejum e de oração para seu povo se reunir, porque logo viria o reino de Deus através de Cristo, e depois, quando Cristo subiu aos céus, o Espírito Santo derramando seu poder sobre toda a terra, sobre toda a carne. É muito irresponsável falar que não é preciso fazer mais nada. Sim, é preciso. Nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra constante. Precisamos armas para guerrear. Quantas pessoas opressas pelo inimigo. Quantas pessoas que estão entrelaçadas no fundo do poço, e através de um processo de cura interior, de libertação, essas pessoas são absolvidas das prisões emocionais, espirituais que se encontram. E vem gente dizer que isso não existe, que já não precisa mais ser feito. Claro que precisa ser feito. Porque quando a gente vem para Cristo, nós viemos todo contaminado, e o processo da nossa salvação é o processo da descontaminação para nós assemelharmos, voltarmos à essência da imagem e semelhança de Deus em santidade. O que nos leva a isso? Oração e jejum. A oração e o jejum é o caminho da santidade, queridos, é assim. Por isso Deus convocou seu povo, para se santificarem. Amados, um dos segredos da graça é a oração e o jejum. Escute. Jesus fez
tudo que era necessário na cruz. Porém, nós precisamos ter a revelação de como trabalhar com a graça que Deus nos deu em Cristo Jesus. Escute, existem verdadeiros segredos espirituais que estão escondidos na graça. Estão escondidos, segredos escondidos por trás da graça de Deus. E nós precisamos ter a revelação para alcançar e praticar a plenitude dessa graça salvadora e redentora que foi nos propiciada através da vida de Cristo. Por trás da cruz existe algo que se chama intercâmbio da cruz. Houve um cambio, houve um intercâmbio, houve uma mudança de posicionamento. Saímos da maldição, entramos na bênção. Saímos do pecado, entramos na santidade. Saímos da pobreza, entramos para a riqueza. Só que esse entrar para a riqueza, entrar para a bênção, entrar para a prosperidade, queridos, isso demanda descobrir o segredo que está por trás dessa graça. Isso se chama riqueza em glória em Cristo Jesus. E você e eu precisamos descobrir os segredos que estão por trás da graça de Deus. Escute, um dos segredos que está por trás da graça se chama oração e jejum. Um dos segredos que está por trás da graça se chama oração e jejum. Como podem dizer que não precisa orar mais, não precisa jejuar mais, não precisa congregar mais, não precisa... Estão preparando pessoas para o inferno. O descanso que a Bíblia nos ensina não é estar de braços cruzados esperando o tempo passar. Escute. Cristo fez tudo. Portanto, não há mais o que fazer. Amém? Ok? Em termos de salvação. Mas está à minha disposição. Agora eu preciso conquistar o que Cristo conquistou para mim. Preciso conquistar as bênçãos que Cristo conquistou na cruz. Eu preciso conquistar a prosperidade que Cristo conquistou na cruz. Eu preciso conquistar a salvação individual. Portanto, descanso na Bíblia significa estar confiado em Deus. Descanso significa ter esperança nas promessas de Deus, ter a certeza do intercâmbio ocorrido na cruz de Cristo. Descansar no Senhor significa ter paciência, aguardando o dia da nossa conquista. Como que nós descansamos? Orando e jejuando. Orando e jejuando, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus. Aí Deus vai começando a nos mover, porque Ele começa a dizer, ande por aqui, faça isso, faça aquilo, entre aqui, fale com essa pessoa. E aí Deus vai começando a mover a nossa vida em direção à nossa conquista. E enquanto isso não acontece, queridos, precisamos ir trabalhando, servindo, manifestando o poder sobrenatural do reino. Precisamos estar em atividade. Por quê? Porque o reino de Deus é movimento. Por isso Deus nos deixou o corpo de Cristo para nos congregar, para servir nossos irmãos, para ser parte do grupo integrante que serve a Deus, a seus irmãos, serve a igreja. É por isso que nós precisamos contribuir para ter uma estrutura própria, para que nós possamos nos congregar, ter o nosso culto, deixar como herança para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos até a vinda do Senhor Jesus, para deixar de ser escravo do processo de aluguel, do processo disso, daquilo. Queridos, nós precisamos deixar essa herança para os nossos filhos. Como nós vamos conquistar tudo isso? Com a revelação que Deus irá nos dar, para ver como nós vamos angariar recursos através do jejum e da oração. Assim de simples. Por isso precisamos seguir orando, precisamos seguir jejuando, precisamos seguir ministrando, precisamos seguir servindo, trabalhando, conquistando. Precisamos estar em constante movimento. Portanto, amados, o que é a graça, então? O que é a graça, pastor? Escute. A graça de Deus é o poder sobrenatural de Deus
para fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer com as nossas forças. Eu vou repetir. Graça é o poder sobrenatural de Deus para fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer com as nossas próprias forças. E para ser o que nós não podemos ser por nossos próprios méritos. Quantas vezes você já ouviu a frase, pastor, só pela graça, só pela graça. Por quê? Porque existem muitas coisas que estão além das nossas forças e que se não for a graça de Deus para nos sustentar e fazer com que nós avancemos, que seria de nós? Então, graça é isso. Fazer o que não podemos fazer com as nossas próprias forças. Isso é graça. A graça também, conforme você já deve saber, é o favor imerecido que recebemos de Deus. Ou seja, Deus nos deu algo que nós não merecíamos, mas a si mesmo Ele nos deu. E que bom que Ele nos deu essa graça. Porque através da graça nós podemos alcançar as nossas conquistas que nós conquistamos nas esferas espirituais através da oração e do jejum. Especificamente estou falando sobre oração e jejum, mas existem outros méritos. A adoração, o serviço, a doação, a gentileza, o empenho, o esforço. Tantas coisas que estão escondidas na graça e que elas precisam ser reveladas a mim. Efésios 2, 4 e 5 diz assim: Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. A graça removeu nossas transgressões, removeu nossas iniquidades, removeu toda sentença que era contrária a nós. Agora nós precisamos nos munir dos instrumentos que a graça nos dá para nos fortalecermos e permanecermos debaixo dessa graça. E duas colunas são a oração e o jejum. A oração e o jejum. Porém, não termina por aí, queridos. A graça de Deus também vem para nos tornarmos em algo útil, próspero. Por sua graça, eu sou moldado, sou transformado na imagem e semelhança do caráter de Cristo. Efésios 4, versículo 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, portanto, amados, nós não temos o poder de mudarmos a nós mesmos. Precisamos da graça de Deus que está em Cristo Jesus para nos ajudar a ser transformado. Eu não posso mudar a mim mesmo se não for pela graça de Deus para mudar minha forma de pensar, minha forma de olhar, o que eu vou ouvir, o que eu vou falar, o que eu vou tocar, o que eu vou fazer, que direção seguir. Se não for a graça de Deus, queridos, eu estou perdido. Perdido. Somente a graça, ou pela graça, que podemos manifestar o poder sobrenatural de Deus. Quando uma pessoa é formada pela graça de Deus, significa o seguinte: vem uma ordem de Deus, conforme diz o texto. Efésios capítulo 4, versículo 28 diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com aquele que padece necessidade. Como eu não posso me autotransformar, preciso da graça de Deus que irá me ajudar, dando-me forças para não roubar mais, dando-me forças para trabalhar honestamente, agradando-se a Deus e ter o que compartilhar com o meu semelhante. Se não for a graça de Deus, não tem como mudar a mente de um ladrão.
Se não for a graça de Deus, não tem como mudar a mente de um pervertido, de um adúltero, de um fornicário, de um viciado. Se não for a graça de Deus, não tem como mudar. Por isso, a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim: minha graça é suficiente para você. Deus disse para Paulo: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A graça de Deus se aperfeiçoa quando nós reconhecemos que somos fracos, que precisamos da graça para ser transformados. Portanto, diz Paulo, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, porque para que o poder de Cristo, que é a graça, repouse sobre mim, se aperfeiçoe em mim, e ali possa me tornar mais do que um vencedor. Eu só posso ser mais do que vencedor, não por um pensamento positivo, não por uma regra religiosa, não, por uma convicção, por uma revelação, que sem a graça eu não posso mudar. Só posso mudar porque a graça do Senhor está sobre mim. Por que estou te dando este fundamento? Porque quando você tem a revelação da graça na sua vida, sua oração e seu jejum deixará de ser religioso. Sua oração e seu jejum será por revelação. Sua oração e seu jejum terão um efeito diferente, terão um efeito transformador na sua vida. E você começará a descortinar os mistérios que estão por trás da graça de Cristo Jesus. Por isso estou te dando este fundamento, para você ter a revelação do que é a graça de Deus na sua vida. Então é justamente ali que a graça de Deus se aperfeiçoa, quando estamos enfraquecidos, quando reconhecemos que sem a graça eu não posso me autotransformar. A graça me ajuda nas minhas fraquezas a ser forte para ser transformado. Portanto, quando obedecemos, escute, quando obedecemos a graça de Deus, sabe quem deixará de bater na nossa porta? Quando obedecemos a Deus, através da sua graça, quem deixará de bater a nossa porta? Escute, a dor e o sofrimento deixarão de bater na nossa porta. A dor e o sofrimento. Toda obediência, ou melhor dizendo, toda desobediência, escute, toda desobediência tem como consequência dor e sofrimento. Não tem como. Se você plantar um pé de laranja, não espere colher melancia, ele vai dar laranja. Desobediência, você planta na sua vida, consequência, você vai ter dois frutos, dor e sofrimento. Por exemplo, vamos lá no início, lá no Gênesis, Adão e Eva. Gênesis 3, 16, 19 diz assim, escute, é muito importante isso. A mulher, ele declarou, Deus declarou para Eva, disse, por causa da desobediência, diz assim, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz seus filhos. Em outra versão diz, com dores de parto dará à luz a seus filhos. E seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará, ou seja, seu marido exercerá autoridade sobre sua vida. Por isso a Bíblia diz, mulheres sejam submissas, estejam sujeitas aos seus esposos. E ao homem, Adão, Deus declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A desobediência causou maldição à terra. É por isso que quando você, meu irmão, desobedece a Deus, seus negócios são amaldiçoados, sua casa é amaldiçoada, sua terra é amaldiçoada, já não produz frutos. Olha o que diz aqui. Diz assim, com sofrimento você alimentará dela todos os dias e com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Uau! Uau!
E você terá que alimentar-se das plantas do campo, e com o suor do teu rosto você comerá do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Falou aqui da morte física. A maldição trouxe colheita de espinhos e ervas daninhas, e trouxe a morte física do homem. A mulher, dor, sofrimento. Uau! Desobedecer a Deus, amados, causa estas coisas. Por isso, quando somos obedientes à graça de Deus, não precisaremos chegar até Deus pela dor e pelo sofrimento. Só que a maior parte das pessoas, quando vem a Cristo, vem já com sua vida despedaçada, com sua vida quebrada, vem pela dor e vem pelo sofrimento. Quantos estão me entendendo nesta noite? Escutem isso, amados. Quando vivemos debaixo da graça em obediência, o resultado é viver alegre de maneira contínua e crescente, independente das circunstâncias. Uau! Que tremenda esta revelação! Porém, quando vivemos pela graça, mas só obedecemos através da dor e do sofrimento, aí seremos pessoas amarguradas, mesmo estando debaixo da graça. Porque a gente só vai na igreja quando a coisa tá difícil. Quando a água subiu, quando aconteceu um problema, quando morreu um parente. Depois passa aquele momento de luta, ou passa aquele momento de adversidade, Deus te abençoa, você se afasta de novo e vai vivendo a sua vida. Está na graça, mas vive com amargura. Seus negócios não são crescentes, constantemente está em luta, constantemente está em dificuldade. Por quê? Porque o espírito da amargura, embora esteja na graça, está arraigada a seu espírito, a sua alma. Está arraigada. Nunca está satisfeita, embora tenha conhecimento da graça, mas não tenha revelação. Por isso a Bíblia diz lá em Hebreus 12:15, diz assim: cuidem um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. A revelação verdadeira da graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Uau! Que tremenda essa palavra de Hebreus. Portanto, todas as pessoas que andam em dor, de vale em vale, de sofrimento a sofrimento, para mudar a sua vida, são pessoas amarguradas. São pessoas que estão constantemente com amargura no coração, porque não se rendem à revelação da graça. Dizem estar na graça, querem a bênção de Deus, mas não estão dispostas a pagar o preço da oração, do jejum, da busca, do refinamento, do alinhamento, do prumo com Deus. Por quê? Porque tem um monte de gente falando que isso já não é necessário. E está levando à perdição essas pessoas. Está levando à perdição essas pessoas. A pergunta é a seguinte. Escute. Você deseja mudar a sua vida através dos golpes desta vida? Ou é melhor você acessar a graça de Deus por amor? Em outras palavras, ou você vem a Deus pela dor, ou você vem a Deus por amor. Qual você escolhe? O que você escolhe nesta noite? Você, como discípulo de Cristo, quer vir ser discípulo pela dor ou quer ser discípulo por amor? Se você escolher pela dor, espere que a amargura vai te alcançar. Mas se você decide andar por amor a Deus, independente das circunstâncias, a alegria do Senhor, a alegria da graça de Deus revelada, sempre estará presente, sustentando você. Sustentando você.
É preciso lembrar que a graça de Deus é que me ajuda a mudar a mim mesmo. A graça de Deus. Não tenho essa capacidade. Não tenho, queridos. Somente a graça de Deus pode nos conduzir a uma vida de poder sobrenatural. Através da obediência à graça de Deus é que sou transformado de glória em glória, segundo a semelhança, segundo a imagem e semelhança de Deus. Para entrarmos na questão da oração e do jejum, queridos, é necessário ter este fundamento da graça em nossa vida. Se eu não tenho este fundamento da graça, então a minha oração e o meu jejum serão para barganhar com Deus. Quantos estão me entendendo? Se você quiser, diga amém, glória a Deus. É preciso ter a revelação deste fundamento chamado graça de Deus, para que através da graça possamos partir para o serviço, para a busca das nossas conquistas. Sem este fundamento, faremos a da oração e do jejum apenas um rito, uma cerimônia, uma tradição religiosa. Por isso, preciso saber o fundamento da graça de Deus, preciso ter a revelação na minha vida, pois a oração e o jejum sem a revelação da graça não tem sentido, muito menos valor espiritual para Deus. Por isso, através do profeta Isaías, escute o que Deus disse, Isaías 29:13, diz assim: o Senhor diz, este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta só é feita de regras, tradições humanas, ritos cerimoniais, ensinada por homens e não pelo Espírito Santo. Quando temos a revelação da graça em nossa vida, quem nos dá as instruções é o Espírito Santo de Deus. É Ele que fala conosco, Ele que nos direciona, Ele que nos consola, Ele que nos dá as estratégias, Ele que renova as nossas forças. Essa é a característica de todos aqueles que pregam e seguem a doutrina da hipergraça. Que louvam a Deus, tem seus cultos tremendos, tem uma banda maravilhosa, tem um pastor eloquente, cheio de filosofia, cheio de humanismo, e está ali pregando pela palavra de Deus, falando essas coisas que nada convém, que nada edifica, mas que muitos gostam de ouvir, infelizmente. Porque não confronta seu pecado, não confronta sua santidade. Por isso que a Igreja Apostólica Profética é a igreja que está sendo perseguida. Por quê? Porque é a igreja que confronta o homem com o seu pecado e não aprova adultério, não aprova fornicação, não aprova o pecado na vida das pessoas, mas confronta através de cura, através de libertação, através de expulsão de demônios, através da cura dos cegos, através da cura do mudo, através da cura do surdo, através de levantar os que estão coxos, caídos, paralisados, trazer ressurreição àqueles que estão mortos espiritualmente. Esse é o ministério para o qual Jesus, pela sua graça, Ele nos deixou este legado. Em meu nome, Ele diz, expulsarão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. E tem muitas igrejas que criticam as igrejas que estão operando milagres. Jesus nos ensinou isso. E nos autorizou. E nos deu poder e autoridade pela graça para nós realizarmos. E o mais importante que Jesus nos disse, não só realizar milagres, porque milagres atraem multidões, mas o que Jesus quer não quer multidão. Jesus quer discípulos. Jesus quer discípulo, por isso ele diz em Mateus, ide fazer discípulos. Ide fazer discípulos. João capítulo 15, versículo 16 diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis frutos e que o vosso fruto permaneça.
Por isso nós temos a nossa visão de alcançar as pessoas, de evangelizá-las, levar o poder de Deus, a manifestação sobrenatural de Deus, mas trazê-lo para perto. Para quê? Para afirmá-los, forjá-los em discípulos e depois enviá-los para o mundo, para que frutifiquem para a glória de Deus. Isto é a graça revelada. Por isso Paulo diz assim lá em Coríntios 15, 10. Escute, isso aqui é muito importante também. Aliás, tudo é importante, não é verdade, amados? Diz, o que agora sou. Escuta, olha o que Paulo está dizendo. O que agora eu sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim. Ou seja, não teria alcançado o que eu alcancei, não faria os milagres, não teria mudado a minha vida, não teria escrito a doutrina cristã para gerações até a vinda do Senhor Jesus, se não fosse a graça que Deus derramou sobre mim. E diz que não foi inútil. Trabalhei mais com dedicação que qualquer outro apóstolo. No entanto, não fui eu. Ele diz, eu fiz muito mais do que todos os apóstolos de Jesus. Evangelizei mais, escrevi mais, imparti mais, ensinei mais, viajei mais do que eles, mas não fui eu, ele diz. Mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Uau! Como ele teve a revelação da graça. Ele diz, tudo que eu fiz mais que todos eles, mas se não fosse a graça, eu não teria feito nada. Então isso significa que se você tem a revelação da graça, você vai fazer muita coisa para Deus, querido. Vamos alcançar toda a nossa cidade, todo o nosso território apostólico. Estenderemos as nossas fronteiras com Curitiba, com São José e com tantos outros lugares. Estabeleceremos pontos de pregação, estabeleceremos casas de paz em tudo que é lugar, queridos. É isso que Deus quer nos revelar pela sua graça, para que alcancemos mais do que os outros puderam alcançar. Mas para isso, preciso ter a revelação da graça. Preciso ter a revelação da graça. Paulo estava dizendo que foi a graça que o sustentou em todos os momentos difíceis de sua jornada e que não foram poucas. Eu já falei para vocês o quanto Paulo sofreu por causa da graça. Mas ele não vivia amargurado. Por quê? Porque veio por amor a Cristo. Diz, já não vivo eu, Cristo vive em mim. E o que hoje vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual se entregou e me amou e se entregou a si mesmo por mim. Uau! Que revelação da graça! Em outras palavras, é pela sua graça, pela graça de Cristo, que nós avançamos e conquistamos. Escute, é pela graça de Deus que eu estou casado, é pela graça de Deus que estou prosperando nos negócios, é pela graça de Deus já compramos o nosso prédio de Osana. Amém, amados? Já compramos pela graça de Deus. Vamos trazer agora a existência dessa graça. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar uma direção de Deus, vamos buscar uma estratégia de Deus, vamos ver da onde virão as transferências, se vão entrar através de você ou através do ímpio, seja lá como for, mas no mundo espiritual nós já temos. Cristo já fez na cruz, já nos deu. Agora vamos conquistar. Quantos estão me entendendo? Isso é graça. Pela graça de Deus, sou sustentado todos os dias. Pela graça de Deus, tenho minha casa. Pela graça de Deus, sou renovado e fortalecido. Pela graça de Deus, sou fortalecido na fé e na esperança. Pela graça, eu sou sustentado de saber que eu estou sendo forjado pela santidade para ser um dos remanescentes que vão subir no arrebatamento com Cristo Jesus. Portanto, queridos, pela graça de Deus, posso orar e posso jejuar ao Senhor. Pela graça. Não pela religião, não porque o pastor mandou, mas pela revelação que eu tenho da graça de Deus. Então entro no instrumento de guerra que a graça me dá. Um dos instrumentos, que é a oração e o jejum. Aleluia! Quando estou orando, adorando, louvando, servindo, jejuando, eu estou fazendo
porque é a graça de Deus que me sustenta para fazer. Se não for a graça, queridos, eu não seria sustentado para jejuar 2, 3 dias seguidos só com água. Se não for a graça que me sustenta. Foi a graça de Deus que sustentou a Jesus para jejuar 40 dias e 40 noites. Foi a graça de Deus que sustentou Moisés 40 dias, 40 noites no monte para receber as leis. Se não for a graça de Deus para nos sustentar, para viver neste mundo tenebroso, violento, uau! Se não for a graça, viveríamos em constante sofrimento. Quando temos a revelação da graça em nosso espírito, o jejum começa a causar em nós a sensibilidade na percepção espiritual para discernir as coisas que Deus está falando, que está fazendo e do porquê está fazendo. A graça nos dá essa revelação durante o jejum. Todos os homens e mulheres que moveram poderosamente na Bíblia, os heróis os heróis da fé, que fizeram tremendas obras sobrenaturais, eram homens e mulheres de oração e de jejum. Eram homens e mulheres que oravam, jejuavam, buscavam a Deus e Deus os fortalecia e dava vitórias. O jejum, queridos, é uma maneira que nos humilhamos na presença de Deus. Ou seja, quando estou jejuando, eu estou dizendo a Deus o seguinte: Senhor, me humilho diante da tua presença. No entanto, na revelação da graça de que os humildes serão exaltados pelo Senhor em tempo oportuno. Quantos estão me entendendo nesta noite? O jejum serve para receber revelação. Escute. Pastor, eu quero tanto ter visão, quero tanto ter revelação. Então comece a orar e a jejuar. Deus desperta os olhos espirituais e você aí começa a ter visões. Quando jejuamos, ficamos sensíveis à voz do Espírito. O jejum serve para buscar direção dentro da vontade de Deus, não para buscar coisas, não para barganhar coisas. Estou jejuando por meu carro, estou jejuando pelo meu apartamento, estou jejuando por minha casa. Não, queridos, não. O jejum serve para buscar a direção da vontade de Deus para a sua vida. E dentro dessa vontade, sim, Deus quer te abençoar com um carro, Deus quer te abençoar com sua casa, Deus quer te abençoar com coisas, mas o propósito é buscar a vontade de Deus. E dentro da sua vontade, depois Deus vai lhe concedendo. Por isso diz, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas serão acrescentadas. Você percebe que no jejum nós temos que valorizar o reino e a justiça, e não as outras coisas. O jejum serve para buscar a direção dentro da vontade de Deus. Estou quase terminando, amados. Escute só mais um pouquinho, sei que o nosso horário está bem avançado, mas essa direção que nós encontramos através do jejum da oração pode ser para realizar algum negócio, pode ser para tomar uma decisão importante, pode ser para algum projeto profissional ou ministerial. Você precisa tomar uma decisão importante, então você ora e jejua, diz: Espírito Santo, me dá direção, aquilo que está na vontade do Senhor, não pela recompensa, não porque, se eu conseguir este negócio, Deus, eu vou te dar o dízimo, eu vou dar uma oferta especial. Não, queridos, não é isso. Jejuar é buscar em Deus uma direção para você estar no centro da vontade dEle. Não se trata de jejuar para barganhar com Deus, mas para buscar a sua direção, ouvir a sua voz com a nossa alma calada, aquietada pelo jejum. Jejuar não é somente quebrar um ciclo de uma alimentação, ou seja, não se trata apenas de deixar de comer, mas é uma abstenção voluntária de alimento com propósitos unicamente espirituais. Como então devemos jejuar?
Amados, o propósito do jejum deve ser algo regular em nossa vida, como um estilo de vida, se queremos verdadeiramente discernir claramente os propósitos de Deus para nossas vidas. Nunca devemos jejuar apenas nos momentos de grandes dificuldades, como muitos fazem. Mas o jejum deve ser uma constância, deve ser como já formando parte da nossa vida, da nossa rotina, da nossa agenda semanal, como um estilo de vida. Por hábito, eu e minha esposa, toda quarta-feira nós jejuamos. Por hábito já, o Ministério das Artes já estão jejuando todas as quartas-feiras. O Ministério de Intercessão, eles têm todos os dias uma pessoa está jejuando. Há uma escala de jejum. Ou seja, nós somos uma igreja que estamos trazendo holocaustos constantes, mantendo o fogo no altar do Senhor, com oração e com jejum. Amém. Somos uma igreja que verdadeiramente ora. Uma vez uma pessoa que mora em Curitiba diz: pastor, eu quero lhe pedir oração, estou com uma situação aqui e eu sei que o Senhor ora de verdade. Porque muitas vezes a gente pede para outras pessoas orar e as pessoas colocam aquela mãozinha assim, ou aquela mãozinha levantada, mas na verdade não oram. Só põe a figurinha. Mas o Senhor, sempre quando eu peço oração, o Senhor me manda pelo menos 3, 4, 5 minutos de oração. E pastor, olha, Deus é com o Senhor, porque as coisas acontecem exatamente da maneira como o Senhor declara nas suas orações. Eu sei que a sua igreja é uma igreja que ora de verdade. Uau! Que tremendo isso. Não é verdade, amados? Que tremendo isso. Aleluia. 3 coisas importantes que devem acontecer durante o jejum. Número 1. Oração e confissão. Durante o jejum, precisa começar com oração e confissão. Daniel capítulo 9, versículo 3 e 4 diz: então eu voltei para o Senhor Deus e supliquei a Ele em oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinza sobre a cabeça. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei. Então Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. E em todas essas orações, como ele estava no exílio, na Babilônia, servindo no palácio do rei Nabucodonosor, ele orava 3 vezes por dia, com a janela aberta, voltada para Jerusalém. E ele então confessava, se identificava com o pecado do povo. Confessava: Senhor, nós estamos como exílios, como escravos. Nós estamos aqui em terra estranha, porque teu povo pecou contra ti. Perdoa, Senhor, o pecado. Confesso, Pai, que eles buscaram outros deuses. Confesso que eles voltaram para a idolatria. Confesso que eles se afastaram do Senhor. Então ele começava a confessar os pecados do seu povo. Assim também nós, quando entramos em jejum, precisamos orar pelo meu pecado, pecado do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, da minha casa, da minha família, diante de Deus, e pedir a sua misericórdia. Número 2. Humilhação, prostração diante de Deus. Deuteronômio capítulo 9, versículo 18 diz: em seguida, como havia feito antes, prostrei-me, diz Moisés, diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Ele ficou prostrado. Não comi nem bebi coisa alguma por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando a sua ira. Veja que interessante isto. Depois lá em Neemias também, nós vemos no capítulo 9, versículo 1, ele diz assim, aqui está bem traduzido, diz assim: no dia 31 de outubro, o povo de Israel se reuniu novamente e desta vez jejuaram, vestiram pano de saco e jogaram terra sobre a sua cabeça. Ou seja, eles se humilharam, confessando seus pecados e literalmente eles se vestiam para demonstrar essa humilhação.
O que significa pano de saco e cinza na Bíblia? Deixa eu te esclarecer. Esses dois elementos, pano de saco e cinza, eram utilizados pelos judeus para demonstrar três coisas. Três coisas importantes. Primeiro, que a pessoa ou o povo estavam passando por momentos de grande tristeza, de grande lamento. Por isso que diz lá no primeiro versículo que nós lemos, vistam pano de saco, chorem e lamentem. Por quê? Porque havia um momento que o povo precisava se render diante de Deus com grande tristeza, pelos pecados, por terem se afastado de Deus, por terem deixado Deus de lado e irem em pós de outros deuses. Portanto, quando nós vamos entrar numa atmosfera de adoração, de jejum, nós precisamos expressar grande tristeza por ter deixado de congregar, por ter deixado de dar o dízimo, por ter deixado de ofertar, por ter deixado de servir, por ter trocado o dia do Senhor, que é dia de domingo, por um lazer. Número 2. O que era pano de saco e cinza? Porque o que representava para demonstrar? Número 2. Que a pessoa ou o povo estavam passando por momentos de arrependimento. O jejum, amados, é o momento de nós passar pelo processo de nos arrepender. Arrepender. Reconhecer que falhamos diante de Deus. De uma forma constante. Espero que não seja crescente, mas de uma maneira constante. Por isso, é necessário todos os dias nós entregarmos a nossa vida para Deus. E em terceiro lugar, que a pessoa ou o povo estavam passando por momentos de humilhação. Por momentos de humilhação. Então, amados, precisamos ter a revelação do que Deus deseja para nós através do jejum da oração. Nesse tempo de jejum e oração, precisamos ler, meditar nas Escrituras. Temos que ter o cuidado de criar uma atmosfera. O que é que não pode acontecer durante o nosso jejum? Algumas instruções práticas. Tem quatro instruções. Com isso eu vou orar e vou terminar. Diz assim, primeiro, o que não devemos fazer durante o nosso jejum. Por exemplo, não devemos nos distrair com coisas do mundo. TV, músicas mundanas, conversas que não edificam, sair para passear, ir no shopping, até ir no mercado, no dia de jejum, é dia de você se consagrar, de você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, orar a seu Pai, de estar ali tendo comunhão intensa com Deus. Se você tem trabalho, ok, vá para o seu trabalho, mas dentro de alguns momentos, vai para o banheiro, fica lá um pouquinho, ore a Deus, depois volte, depois vai orando de novo, vai falando em línguas o tempo inteiro. Procure não se distrair com outras coisas. Redes sociais, evite. É uma distração. É uma distração, queridos, meu Deus do céu. Número 2. Leitura de livros que não são cristãos. Evite de ler revistas, revista de moda, revista de receitas. De atriz, de ator. Evite de ler revistas de fofocas de artistas que adulteram e fornicam. E isso não vai te edificar em nada. Número 3, evite ambientes de hostilidade e barulhos. Para você não se distrair, não se desconcentrar do propósito para o qual você está jejuando. E em quarto lugar, evite de sair para fazer exercícios físicos no dia do seu jejum. Você pode desmaiar no meio do caminho. Evite, porque isso também distrai. Amados, nesta noite, eu termino aqui, eu dei este fundamento da graça, para você ter a revelação, quando nós falamos jejuar, quando nós falamos precisamos jejuar, você tem que ter a revelação da graça para poder entender o valor que o jejum tem para a sua vida. Quantos recebem
esta palavra em seu coração? Quantos de vocês podem dizer amém a esta palavra? Espero que em algum momento tenha sido esclarecedor para você. Para agora, quando falamos em jejum, você ter a revelação da graça. Revelação do fundamento. De que não é uma barganha, mas é de uma revelação da vontade de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Se você tem dúvida, nos escreva. Se você tiver alguma dúvida, nós, nos próximos meses, ainda que nos resta, em alguns discipulados, vamos estar retocando alguns pontos principais do jejum, e já nos preparando para o jejum de janeiro. Consagramos o ano. Para consagrar todo o ano de 2021. Sabe por que nós estamos prevalecendo 2020? Porque nós já nos antecipamos, já abençoamos. Então, até dezembro, ninguém desta casa espiritual vai padecer necessidade. Ninguém. Porque já está diante de Deus. Provido, porque nos antecipamos com jejum e com oração. Amém? Aleluia. Daqui a pouco eu vou abrir o grupo para você colocar suas impressões e o que mais lhe chamou a atenção. Amados, eu tenho lido alguns comentários e alguns comentários são pequenininhos e tal, mas às vezes não tem a ver com o que eu ministrei. Então isso significa ou você não assistiu ou simplesmente fez para cumprir a sua tarefa. Amados, isso não é um discipulado. Isso não é digamos assim, o retorno de um discípulo. O retorno de um discípulo é ser específico naquilo que Deus tocou através da ministração desta palavra. Faça isso. Amados, o dentista, quando conversa com uma pessoa, percebe de longe, sem fazê-lo sentar na sua cadeira, que ele tem um dente cariado, que ele tem algum problema dental. Por quê? Porque é dentista, ele conhece. Um psicólogo, quando conversa com a pessoa, sabe que essa pessoa já está com problema emocional, tem algum trauma, tem alguma situação. Por quê? Porque só na conversa, pelo conhecimento que tem, já consegue ter a revelação e o discernimento que essa pessoa está precisando de ajuda. Assim como você que é engenheiro, quando você vai e vê um projeto, ou vê uma casa, você já percebe o que está errado naquele lugar. Não é? Por quê? Porque você tem conhecimento, você já tem entendimento. Eu, como pastor, há 33 anos, eu também percebo quando a pessoa de fato foi tocada e de fato está escrevendo algo que de fato está trazendo um retorno para como um prestar contas do que ele recebeu de impartição. Como também eu percebo quando a pessoa escreveu por escrever. Cuidado, irmão, porque essas coisas você não está fazendo para mim, você está fazendo para você mesmo e diante de Deus. Então, seja honesto, seja sincero nas suas colocações. Não são todos, tá? É um ou outro que eu tenho percebido isso. Amém? Se está sendo muito sobrecarregado para você, não tem problema, queridos. Então não faça, né? Aí me pede, daí eu tiro você desse grupo e daí você participa, né? Como é aberto, aí quando você quer, você participa, faz. Mas discípulo que é discípulo tem que prestar conta. Discípulo que é discípulo tem que prestar conta. E eu gostaria de fazer uma colocação aqui também, para cada um de vocês, que não escreva o nome do esposo e da esposa junto. Não. Cada um escreva separadamente. Separadamente. Porque às vezes a esposa escreve tudo e só coloca o marido para carimbar. Não, queridos. Cada um tem uma percepção diferente do que recebeu de Deus. Você não precisa fazer um resumo de tudo, mas aquilo que mais lhe chamou a atenção, aí você coloca. Ok, amados? Faça marido e esposa diferente, não faça juntos. Por favor, eu vou lhe pedir isso. Porque nós prestaremos conta a Deus individualmente, não prestaremos contas como casal, prestaremos contas individualmente. Então, vamos treinar, prestar contas
individualmente. Amém, queridos? Seja um discípulo obediente, seja um discípulo que tem revelação, para que você então possa fazer de acordo conforme o alinhamento. Este é o alinhamento. E ali eu já estou trabalhando seu caráter, ali já estou trabalhando sua obediência, sua submissão e, sobretudo, o seu prestar contas. Aí eu vou começar a ver se realmente você tem algum problema em seu caráter de prestar contas. Portanto, faça isso em nome de Jesus. Eu tenho certeza que Deus irá abençoar a sua vida e você será plenamente recompensado pela obediência. Amém? Deus abençoe você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um desses irmãos poderosos, desses irmãos, Pai, que estão aqui, Senhor Deus, desenvolvendo o seu processo de salvação através da santificação. Eu abençoo cada um, que esta palavra tenha encontrado guarida no coração de cada um deles, que eles sejam entendidos do jejum, da oração, e que possam, com a revelação da graça, poder, Senhor Deus, se fortalecer nestas armas espirituais que derrubam gigantes, legiões de inimigos, de demônios, de nossas vidas e da vida das pessoas. Pai, nós abençoamos com o amor de Deus, a graça de Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, desde agora e para sempre. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Espero você amanhã, terça-feira, oração da madrugada, 5:30 da manhã. Amém? Boa noite a todos, bom descanso.